maravilhosa desse 8º ano. Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula de Geografia. Comigo, Prof. Vivi. Gente, foi um prazer imenso trabalhar essas aulas com vocês. Foram várias e várias semanas. Foi muito bom poder estudar um pouco mais sobre o conteúdo que vocês estão aprendendo no 8º ano, para poder vir aqui conversar com vocês, para falar sobre América e África. Tão importante falar sobre isso, né? Então eu queria agradecer, eu sei que a gente não se conhece, mas eu queria dizer que cada momento foi muito pensado, com muito carinho, com muito respeito para vocês. Então vai o meu beijo, meu abraço para vocês e o meu agradecimento por nós termos trabalhado todo esse volume 2 em conjunto. Galera, eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, que se mantenham firmes e fortes aí e se puderem fiquem em casa. Lembro vocês que a gente tem muitos recursos tecnológicos para poder encontrar os nossos amigos e matar um pouco da saudade, né? Daquela vida anterior que a gente estava acostumado, que a gente vivia encontrando as pessoas. Bem, essa aula então especial, aula da semana 15, revisão do volume 2, tá? Gente bonita, nesse volume como um todo, o nosso objetivo foi entender, conhecer, saber um pouco mais sobre alguns aspectos do continente americano e africano, tá? Nós falamos sobre as paisagens naturais dos continentes americano e africano. Repeti porque veio na minha cabeça. Essa parte, galera, nós vimos no capítulo 4 e nós revisamos na aula da semana 10. Então, especificamente, a nossa revisão vai abordar os capítulos 5 e 6. No capítulo 5, nós estudamos sobre a exploração dos recursos naturais na América e na África. E no capítulo 6, nós buscamos entender um pouco mais sobre os aspectos, os impactos socioambientais. Tudo isso, como eu disse para vocês, tendo como enfoque América e África. A gente discutiu, galera, né, logo de cara, sobre os principais recursos naturais da América e da África, bem como de quais países que detêm esses recursos naturais, né, ou seja, onde se encontram esses recursos. Nós também identificamos as características atuais que envolvem a exploração desses recursos naturais, revelando contradições associadas a essa atividade, à exploração dos recursos, tá? Estes eram os dois principais objetivos que nós tínhamos nesse capítulo, e eu acho que a gente, atingiu ele, porque a gente foi fazendo um panorama geral, né? Nós falamos sobre, por exemplo, desastre de petróleo que aconteceu no Golfo do México. Nós falamos sobre a exploração de minérios, tanto no continente africano quanto no continente americano. Demos vários exemplos, vocês tiveram várias atividades que traziam esse enfoque, né, sobre a exploração de minérios. A gente pode pensar também, por exemplo, que a extração não é só de recursos, como que eu vou colocar? Recursos fósseis, né, como, sei lá, petróleo, carvão ou outros minérios. Também tinha o pescado, cacau, a exploração de café, dentre outros recursos que são explorados e a gente pode discutir, tá? Nós conversamos um pouco sobre como mesmo neste século XXI que nós vivemos, tá? Os interesses internacionais em explorar recursos naturais na América Latina e principalmente na África são representados por empresas estrangeiras e como ainda isso é determinante e vai influenciar nos eventos geopolíticos que envolvem estes países, tá? No caso da África, galera, essa situação é muito explícita, tá? A gente falou, por exemplo, do caso do petróleo na Líbia. A gente pode pensar também sobre a redução das áreas florestais que acontece pela pressão demográfica, seja decorrente do crescimento populacional, tá? Ou pela ampliação das áreas de exploração e cultivo, tá? E aí a gente pode falar da falta de planejamento na expansão dessas áreas de cultivo, a extração da vegetação na ausência de outros materiais alternativos.
para exploração econômica, tá? Exploração da madeira. A gente pode usar como exemplo o estímulo financeiro representado pela concorrência internacional por essas matérias-primas que são tão necessárias e importantes, né, dentro desse mundo que a gente vive hoje, tá? Então, um país ele pode ter um nível máximo de industrialização, mas ele precisa da matéria-prima. Então, sempre a matéria-prima vai ser a base para movimentar tudo, tá? Aí, nesse processo, quando eu falei, né, desse histórico secular, a gente falou sobre territórios nacionais e como os interesses internacionais agem sobre esses territórios nacionais. Então, todo o processo de desenvolvimento acontece com inúmeros interesses associados, tá? E aí, nessa parte, a gente fez um apanhado bem interessante de informações na aula da semana 11, relembrando, por exemplo, o processo de colonização em ambos os continentes, tá? E aí, na sequência, nós falamos sobre os problemas e desafios para a gestão e exploração dos recursos naturais, galera, que é muito complexo. A gente falou principalmente da América Latina e da África e de como elas sofrem com isso, e principalmente com as interferências internacionais, tá? Que acabam pressionando esses sistemas. Estamos falando, galera, de áreas em que a riqueza natural é presente. Daí eu lembro que eu falei pra vocês, vamos pensar o seguinte, essas áreas que deveriam ser as mais importantes, as mais ricas, mas, afinal, né, sem elas as indústrias não teriam como funcionar. Tá, mas o problema, então, glorificados, é que são áreas que não conseguiram se industrializar completamente, né? Então, a gente não tem um vasto processo de industrialização na América Latina e na África. Então, isso faz com que essas áreas não tenham total independência econômica. E aí, quando a gente pensa nisso, veja, olha como tudo está interligado. A gente vai pensar que os investimentos no país, né, nos países, teriam que atender a população, certo? Mas o que a gente tem, na maior parte das vezes, é um investimento maciço por parte dos governos para beneficiar as grandes corporações com grandes obras de infraestrutura, entendeu? Para que essas empresas venham explorar os recursos naturais. Difícil. Então, vamos pensar, construções, o que são essas grandes infraestruturas? Eu citei com vocês construções de estradas, centrais energéticas, portos, dentre outros, tá? E aí, a gente aí tem que fazer o paralelo que tudo isso acontece em detrimento da educação, saúde e infraestrutura urbana, que deveria ser o foco do investimento para a população local. E não é, tá? Então, a gente tem esse descompasso. Não tô dizendo que todos os lugares são ruins, tá, gente? Porque não, somos brasileiros, a gente pega o exemplo aqui da América Latina, né? Bom, não é só isso, tá? Eu quero voltar aqui para essa tensão. Porque o que nós temos também, né, não é só os investimentos sendo voltados para as grandes corporações, mas o que a gente também tem, galera, é uma precarização das relações trabalhistas. É isso mesmo, né? Inclusive, algumas situações são análogas à escravidão, tá? Principalmente aí quando a gente fala da exploração de minérios. Então, na maior parte das vezes, essa relação é de exploração. Vamos pensar, baixos salários, equipamentos precários, um ambiente insustentável, ou que a ação dessas corporações é ambientalmente insustentável para o lugar onde ela se encontra, que daí gera danos ambientais e até mesmo de saúde para a população local, tá, galera? Então, graves problemas mesmo. A gente tem muitos exemplos, quem quiser pode pesquisar aí mais. Tem um mundo vasto nessa internet aí que permite que a gente consiga conhecer um pouco mais desses casos. Bom, aí tudo estava interligado e aí eu já vou puxar o que nós falamos no capítulo 6, que é referente aos impactos socioambientais. O que são esses impactos socioambientais? Eu repeti com vocês isso aqui, ó, gente, acho que 3 aulas, assim, ó, em sequência, falando que impactos socioambientais podem ser explicados como alterações sofridas pelo meio ambiente.
e que foram provocadas por ações ou atividades da relação entre sociedade e natureza, tá? Impactando a qualidade de vida, a saúde humana, a economia e modifica também o meio ambiente e o ambiente construído, tá? Então a gente poderia pegar aqui o dano ambiental que aconteceu em Mariana, que aconteceu em Brumadinho. A gente poderia pegar os deslizamentos, as enchentes que acontecem, as áreas de depósito de lixo. Ninguém discute, mas eu acho super relevante, é um super impacto socioambiental, o que se faz com as embalagens dos agrotóxicos, tá? Então, é usado em larga escala, mas e aí, o que faz com isso, tá? A gente pensou daí, na sequência, né, já que a gente falou sobre esses temas, a gente fez um panorama, um aspecto geral, falando sobre a importância da conservação ambiental como uma medida necessária para reduzir os impactos socioambientais que são associados tanto a fenômenos naturais, ou seja, aqueles que vão acontecer naturalmente, quanto aqueles que são produzidos pela ação antrópica, tá? E a gente também discutiu os principais impactos socioambientais que aconteceram, ou alguns exemplos, né, na América e na África. Alguns deles eu já citei, relembrei com vocês aqui até. Mas a ideia era fazer o quê? Era estabelecer uma comparação e explicar a forma como as sociedades reagiram a eles, tá? Então, quando a gente falou sobre as áreas de preservação e conservação, a gente frisou a necessidade de cuidar dos ambientes naturais, de cuidar dos nossos recursos naturais, para que eles não acabem, tá, galera? Ai, peraí que a minha bateria tá acabando. Voltei! Tá, gente. Então, a gente frisou a necessidade de cuidar do ambiente natural e de cuidar dos nossos recursos para que eles não acabem, beleza? Então, a gente relembrou alguns dos impactos mais graves no ambiente, tá? Eu já citei alguns aqui? Já, mas vou relembrar com vocês. Vou só pegar minha cola. A gente falou sobre a presença de metais pesados concentrados nos rios, no solo, nos animais, que consequentemente se tornam alimentos, tá, gente? Olha só a gravidade disso. A gente falou sobre o aumento da temperatura das águas e da atmosfera. Falamos sobre ilhas de calor, de como isso impacta as grandes cidades, mas não só isso, a gente falou sobre o degelo nas calotas polares, né, e de como isso impacta diretamente a sociedade, causando problemas, e ninguém sabe muito bem o que vai vir a acontecer, tá? A gente falou sobre o vazamento de óleo no mar, lá do Golfo do México, mas eu queria lembrar vocês de um que aconteceu no ano de 2019. A gente teve um vazamento aqui no litoral brasileiro e isso gerou muitas consequências. Galera, poluição por meses. Se tem alguém aí do Nordeste me assistindo, vai poder confirmar essa situação, tá? Falamos sobre a poluição e poluentes dos mais variados. Falamos sobre a emissão de CO2 na atmosfera. Inclusive, falando do CO2, a gente falou sobre como o aumento da emissão de gases que influenciam no efeito estufa, como o CO2, que a gente citou aqui, e isso é considerado um dos principais fatores que aumentam a temperatura da atmosfera do planeta, tá? E aí eu lembro que a gente visualizou um mapa, uma anamorfose bem interessante que mostrava de onde vinham as principais emissões, tá? Então, bem interessante relembrar isso e principalmente refletir sobre essa situação. Mas aí, galera, a gente vai falar sobre deflorestamento e processos de desertificação. A gente discutiu como isso, né, vai trazer aspectos sobre a expansão das áreas de exploração. E aí o exemplo que eu escolhi trazer aqui nessa aula é sobre o arco do desmatamento na Amazônia. Essa região onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta e também onde encontram-se os maiores índices de desmatamento da Amazônia, tá? São 500 mil quilômetros quadrados de terras que vão de leste a sul, de leste e sul do Pará em direção oeste, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre.
Então, galera, super importante falar sobre isso. Esses pontos que eu tô citando aqui com vocês, eles provavelmente caiam numa avaliação, não só agora, mas futuramente também pode vir a cair, tá? Aí, já que a gente falou sobre isso, que está diretamente relacionado com a ideia dos microclimas nas grandes cidades, né? Então, a gente falou de como que a cidade produz esse microclima. A cidade emite muita poluição, né? Tem as indústrias, as fábricas, os automóveis, caminhões. Eu vou falar mais bonito, veículos automotores, né? Que usam combustível tendo como base o petróleo, e aí são altamente poluentes para a atmosfera. Beleza. E aí, relacionado a isso, a gente só vai falar do microclima das grandes cidades porque a gente falou sobre a expansão urbana, que gera um aumento da impermeabilização do solo, que gera também problemas como a erosão de encostas, a inundação dos fundos de vales, desse relevo em que a cidade está inserida. E aí a gente falou que esse processo acontece em muitos lugares na América e na África, tá, gente? E aproveitando o gancho, a gente falou, né, já que essa expansão urbana é tão importante, tão relevante, mas que acho que algo a se frisar é que a expansão urbana acontece principalmente em áreas de risco, tá, gente? Então, vamos pensar que esse processo de migração fez com que o preço da terra ganhasse maior capitalização, ou seja, maior valor agregado, e aí as pessoas não podem escolher mais onde moram, né? Por quê? Porque o preço da terra tá muito caro. E aí morar em lugares que tenham bastante infraestrutura se tornou muito caro, se tornou praticamente inviável, tá? Bom, galera, a gente fez um paralelo sobre esse processo de urbanização. Eu trouxe muitos exemplos do Brasil, porque eu acho que eles são pertinentes com a realidade que a gente vive. A gente falou da África, falamos da África subsaariana, por exemplo, que passa por um processo de aceleração urbanizada e que grande parte da população deixa o ambiente rural, mas não o modo de vida rural, tá? E vai morar nas cidades, vai habitar essas áreas metropolitanas, tá? E aí a gente discutiu sobre moradia, saneamento, emprego, infraestrutura urbana, serviços, se vai ter creche, escola e universidade para todo mundo. É isso, tá, galera? Então a gente discutiu muitos pontos que eu acho que são bem interessantes. Bom, galera, eu queria, antes de passar a atividade dessa aula para vocês, tá? Que vai ser baseada inteira lá no caderno, no livro de atividade de vocês. Mas eu queria dar um recadinho assim, ó. A geografia, ela é bem legal. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou geógrafa, então eu sei, parece que eu tô puxando brasa pra minha sardinha aqui, né? Mas é que é assim, ó, gente, a geografia, ela permite a gente analisar o ambiente que a gente vive, que a gente possa entender o espaço e as relações que estão acontecendo nele, tá? Então, eu gostaria muito que vocês entendessem que em cada aula eu trouxe alguns exemplos, um conceito geral, mas minha principal preocupação é que vocês consigam olhar para a realidade e entender um pouco do que está acontecendo. Então, sempre é esse intuito das aulas de geografia. Então, eu gostaria muito que vocês lembrassem disso aí na vida de vocês, que está assistindo um jornal, uma notícia. Eu acho que vocês são uma geração que dificilmente vão parar e sentar na frente da TV e assistir jornal. Eu acho que vocês são mais o perfil de que vai ler notícias na internet ou ver vídeos no YouTube, essas coisas, tá? Tudo isso, gente, faz com que a gente fique informado e entenda mais o mundo que nós estamos vivendo, tá? Então, sempre, tudo que está acontecendo está interligado. Veio aí uma pandemia para mostrar pra gente que nós estávamos muito mais conectados do que muita gente imaginava, tá? Então, acho que a geografia ela tem um papel bem legal para fazer esse tipo de análise, tá? Então, por favor, pessoal, pensem com carinho nas aulas de geografia, que o que mais importa é que a gente consiga pegar isso aqui que a gente está aprendendo na sala, ou na tela, ou nas nossas conversas,
e que vocês consigam transpor para a realidade de vocês, que vocês consigam, por exemplo, perceber que um fenômeno que está acontecendo vai atingir a população. Vou trazer um exemplo. Nós tivemos um terremoto no México. Quem aí ficou sabendo? Então, esse terremoto aconteceu, teve mais... eu não sei se eu vou falar corretamente aqui, mas eu acho que na escala Richter, que é a escala que marca lá a magnitude desse terremoto, foi de 7,5. Bem expressivo, tá? E a gente ficou sabendo praticamente na hora. Um monte de vídeo estava disponível aí na internet pra gente ver. Mas só ver por ver adianta? Não. Eu gostaria que vocês pensassem e refletissem no quanto esse fenômeno natural, porque é um fenômeno natural, impacta aquele lugar, tá? Então, vocês conseguem ver, por exemplo, um prédio chacoalhando. E aí, gente? Será que aquele prédio vai continuar podendo morar nele? Ou será que todas aquelas pessoas vão ter que morar em outro lugar? Será que teve gente ferida? Será que a estrutura física estava preparada para receber todo aquele impacto? Será que outros impactos podem acontecer? Veja, tudo isso tá envolvido com o que a gente está estudando, que é o impacto socioambiental. Ou seja, o impacto que vem diretamente para a sociedade na relação com a natureza, tá bom? Bom, galera, a atividade para nossa aula, tá? De final de volume aí, vou pegar minha cola aqui, tá? Então anota aí no livro de atividades de vocês. Vou fazer de um jeito que fique bem facinho, tá? Capítulo 5, 1, 2, 4, 8 e 10. E no capítulo 6, 1, 4, 8, 11 e 12. Mas Viviane, tá doida? Olha quanto exercício você tá pedindo pra gente. Bom, vocês perceberam, né, galera, que eu pedi vários exercícios ao longo das nossas aulas. E eu acho que esses vão poder contribuir aí com o que nós estudamos, tá bom? Galera, foi um imenso prazer conviver com vocês em todas essas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. O SP com você tá aqui para te auxiliar nos seus estudos em casa, tá? Galera, tudo de maravilhoso na vida de vocês. Ah, peraí! Eu não tô sozinha trabalhando aqui, né? Vocês sabem disso. Vocês estão tendo aula com outros professores também aqui do Sistema Positivo de Ensino. Mas eu tenho uma equipe, né? A equipe de Geografia. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha quanta gente maravilhosa! Então agora vocês conhecem um pouco mais da galera que eu trabalho. É isso. Um beijo enorme, fiquem bem. Aproveitem aí, né, esse respiro de final de volume e até uma próxima. Beijo bem grande em vocês e fui, galera!